Olá, hoje tivemos, com muita honra para o Corecon São Paulo, a presença de 4 dos autores do livro Retomada do Desenvolvimento. Esse tema, como nós sabemos, é absolutamente fundamental para a vida da população brasileira e para também a economia nacional e, diria eu, com seus reflexos na economia internacional. O Brasil é um país muito importante na configuração mundial e é necessário, então, que a gente pense nessa retomada. E hoje, um conteúdo fantástico pela mostra, recomendamos esse livro, recomendamos que seja aprofundado, debatido e enriquecido todo esse debate a partir dessa obra. O recado é básico, é bem direto. Nós temos que reconstruir esse país sob o ponto de vista ambiental, algo que foi destruído nos últimos 4 anos desse péssimo governo que está acabando agora. Então, o momento é esse, é de reconstrução. O livro organizado pelo Benito e pelo José Oreiro, ele entra nesse debate atual para contribuir com a possibilidade de viabilidades, de pensar o desenvolvimento e pensar novos caminhos para o país. O livro, convido todas e todos a lerem, é um dos documentos mais importantes para a discussão do Brasil do futuro. Ele é um livro absolutamente plural, cheio de temas diferentes, abordados por pessoas com visões diferentes do Brasil, de regiões diferentes do Brasil, de idades diferentes, mas, sobretudo, preocupados com esse nosso país. Então, procurem pelo livro Retomada do Desenvolvimento, tenho certeza que nele vocês encontrarão vários insights para que pensem esse nosso país. Hoje nós tivemos o lançamento do livro Retomada do Desenvolvimento aqui em São Paulo, terceiro lançamento nesse mês de setembro, né, após Uberlândia, após Brasília. Estamos em São Paulo, muito felizes, agradecer muito ao Corecon São Paulo, que nos deu essa estrutura. Quero cumprimentar muito a todos os economistas paulistas que foram fundamentais para o sucesso dessa obra, muitos autores aqui de São Paulo, e dizer que agora leiam o livro e reivindiquem, né, mudanças para melhor das nossas políticas públicas, macro e microeconômicas, que é o que o livro aborda, né? A noite de lançamento foi um sucesso danado, e eu agradeço muito a todos vocês. Boa noite, obrigada pela presença de quem veio aqui. Nós estamos fazendo mais um lançamento de livro aqui na sede do Corecon. Prazer ter os autores, presidente, obrigada pela presença de todo mundo. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo Zoom. Vamos divulgar, continuar divulgando que a gente está ao vivo aqui. Aos poucos, cada vez mais pessoas eles vão entrando para nos assistir. E estamos gravando, e esse lançamento de livro especial vai estar disponível na TV Economista, muito em breve, para todo mundo assistir e poder acompanhar aí tudo que essa obra traz para a gente. Eu vou ler rapidamente aqui uma mini bio dos nossos autores. Nós temos o senhor Roberto Macedo. Ele é PhD em Economia pela Universidade de Harvard, professor e ex-diretor da Faculdade de Economia da USP, é ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, ex-presidente do IPEA, consultor econômico e de ensino superior. Nós temos Benito Salomão. Ele é economista com mestrado em avaliação de políticas públicas pelo Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal de Uberlândia. É doutorando em macroeconomia pela mesma universidade e pesquisador visitante da Universidade de Economia de Vancouver, no Canadá. Marcos Eduardo. O Marcos também é economista, com pós-graduação em Política Internacional pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e mestrado em Integração da América Latina pelo Programa de Integração da América Latina da Universidade de São Paulo. De 2000 a 2016, ele foi professor do Departamento de Economia da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco e do Centro Universitário de Ensino de Osasco. É autor de Civilização em Desajuste com os Limites Planetários e a linha de pesquisa do Marcos é a relação crítica entre a economia e o meio ambiente, além da transformação socioambiental. E nós temos Fábio Terra. Fábio é professor da Universidade Federal do ABC, pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ele é doutor em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutor pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Sejam muito bem-vindos. Eu passo a palavra aqui para o presidente Pedro Afonso.
Muito obrigado a todos os professores que aqui estão nesta mesa, também aos que estão aqui nos assistindo e aqueles que nos assistem pela internet, seja ao vivo, seja pela TV Economista. Este é um momento muito importante para o Corecon São Paulo, porque nós estamos lançando um livro da mais alta relevância para a nossa economia, para a economia brasileira nesses próximos anos. Então, sem muita demora, já passo a palavra ao professor Benito Salomão para que ele possa fazer a primeira observação, as primeiras observações sobre esse livro e nos dizer o que ele traz e o que de importante para a sociedade brasileira nós estamos tendo nesse livro. Professor Benito. Muito obrigado, presidente Pedro Afonso. Quero cumprimentar aqui os autores, professor Roberto Macedo, professor Marcos Eduardo. Quero cumprimentar meu amigo professor Fábio Terra e dizer que para mim é um prazer retornar a São Paulo e dessa vez por um motivo especial. O lançamento de um livro, né? Um livro escrito a 27 mãos, né? São 27 autores, pesquisadores e estudiosos das mais diferentes áreas. Eu fui organizador junto com o professor Zé Luiz Oreiro, da UNB, a quem eu saúdo. E a minha fala ela terá dois momentos neste seminário. Um momento para realmente falar sobre as questões mais de organização do livro, né, os bastidores da organização. E um segundo momento eu vou falar sobre o meu capítulo. Vou falar sobre os aspectos que eu tratei. Esse livro ele começou a ser gestado em 2021, em algum momento de 2021, quando eu sugeri à Fundação Astrogildo Pereira que editasse uma obra capaz de formular políticas públicas econômicas em um período eleitoral que se avizinhava naquele momento, e nós tínhamos uma obrigação, né, enquanto fundação, né, enquanto organismo que se dedica a pensar o Brasil, de aproveitar o material intelectual que há no Brasil para formular essas políticas públicas e econômicas em um debate político que está cada dia mais esvaziado de conteúdo, e que vocês podem ver isso constantemente aí na mídia, na imprensa, etc. Bom, a ideia foi comprada, né, pela Fundação e o Grupo Temático de Desenvolvimento Econômico da FAP começou a trabalhar com isso. Né? Claro que o Oreiro e eu tivemos um papel um pouco mais, digamos assim, ativo, mas todos colaboraram. O nosso papel, inclusive, natural por se tratar de uma publicação de economia, nós conhecemos os autores, os estudiosos de cada área, e aí a ideia de formular um livro, né, com duas partes, uma parte de microeconomia, que são as primeiras 4 partes do livro, e seguida por uma parte de macroeconomia, que é onde nós estamos, né? Política monetária, política fiscal, enfim. O livro ficou pronto, né? Ele deveria ter sido lançado um pouquinho mais cedo, mas depois, por umas questões pessoais minhas, isso acabou sendo atrasado. Não vale a pena entrar aqui, né, nesses aspectos. E o meu capítulo, meu capítulo é um dos capítulos finais do livro, ele versa sobre coordenação entre políticas macroeconômicas, basicamente as políticas fiscal e monetária. Né? Então, eu a vida inteira lidei muito com política fiscal, mas havia uma concentração excessiva de autores de política fiscal no livro, e isso acabou me expelindo um pouquinho para sair da minha zona de conforto e produzir um material sobre coordenação entre política fiscal e monetária. O meu capítulo ele vai se ancorar sobre 2 palavras-chave, né, que eu acho que são fundamentais para compreender não só o capítulo, mas também o contexto macroeconômico brasileiro. A primeira palavra é a coordenação entre as políticas, e a segunda palavra é uma coordenação sobre regras. Então, nós versamos sobre coordenação regida por um arcabouço de regras. Né? Dito isso, né, há no meu capítulo uma seção de aspectos mais formais, recorrendo ali à literatura mais clássica que versa sobre isso, porque há um
O regime de metas de inflação, né, já que nós estamos falando sobre regras, para funcionar bem, ele depende, na minha opinião, talvez alguns colegas possam discordar, mas ele depende de uma âncora fiscal. Então, já trazendo um pouco a discussão para o caso brasileiro, sem uma âncora fiscal que sinalize sustentabilidade de longo prazo dos agregados fiscais, o Banco Central ele perde um pouco do controle sobre o arcabouço inflacionário, sobre o problema da inflação. E aí existe um paper belíssimo de 1981 do Thomas Sargent e do Neil Wallace, né, onde os autores dissertam sobre essa questão da dominância fiscal e a dinâmica, né, da política fiscal de tal forma que produz déficits de forma consecutiva, né, de forma sequencial, e impõe ao Banco Central financiar esses déficits por via de senhoriagem, né, por via de emissão monetária, enfim. Portanto, nós precisamos, para que o regime de metas de inflação funcione bem, nós precisamos, do outro lado, um regime fiscal que seja dinamicamente consistente. Eu acho que esse é o melhor termo, o termo mais técnico, né? O problema da política macroeconômica, no arcabouço em que o meu capítulo se encontra, ele versa sobre o problema da otimização dinâmica da política macroeconômica, de forma que não adianta uma política macroeconômica ela ser simplesmente consistente no período T. Ela precisa ser consistente no período T+1, T+2, T+3, e gerar, né, e por isso as regras são importantes, gerar nos agentes econômicos, nas empresas, nos trabalhadores, enfim, nos consumidores, a sensação de consistência dinâmica da política monetária. Outro artigo belíssimo de 1977, do Finkidlan e do Edward Prescott. Então, a política macroeconômica ela precisa ser dinamicamente consistente. E para ser dinamicamente consistente, ela precisa mitigar os efeitos da discricionariedade política, né, que há um incentivo nas democracias, onde há eleições periódicas, de políticos interferirem em ciclos de políticas econômicas com fins de manusear resultados de curto prazo e se ampliarem suas chances de reeleição. Parece que nós não estamos vendo nada disso no Brasil agora, né? Enfim, mas as regras elas são importantes exatamente para disciplinarem os políticos com respeito a esse nível de discrição, esse nível de interferência sobre a política macroeconômica. No que se refere às regras monetárias, o arcabouço de regras monetárias ele é um pouco mais consensual. Em outro lançamento eu disse que ele era consensual e depois fui criticado, mas ele é um pouco mais consensual. Há um núcleo mais duro que concorda que regime de metas de inflação funciona bem, funciona melhor do que não metas de inflação. Talvez independência do Banco Central ou autonomia do Banco Central funciona razoavelmente bem. Então há uma certa evidência empírica que indica nessa direção. No caso das regras fiscais, isso é um pouco mais controverso, porque a política fiscal ela é a interface entre a macroeconomia e a política eleita, né? Então há, inclusive, ali um dilema moral. Você também não pode esvaziar os gestores eleitos dos seus instrumentos de fazerem políticas públicas. Mas você precisa disciplinar isso, e por isso regras fiscais são importantes. Aqui eu caminho para o final da minha fala, recorrendo um pouco ao Brasil, ao caso brasileiro. O caso brasileiro ele vem sendo, nos últimos 20 e poucos anos, desde a instituição do tripé macroeconômico, em 1999, ele vem alternando momentos de maior e menor discricionariedade. Sobretudo na política fiscal, mas não só. Houve períodos de discricionariedade também sobre a política monetária. E o que nós observamos nos dados é que períodos de maior discricionariedade da política macroeconômica, onde há descumprimento de regras fiscais e monetárias, os resultados macroeconômicos do país pioram muito. Então há desaceleração do crescimento, a aceleração da inflação, a expansão do desemprego. Então, os resultados macroeconômicos acabam piorando muito
diante de uma maior discricionariedade. Por isso, eu concluo o meu capítulo propondo um modelo de regras, não no caso das regras monetárias, porque o arcabouço já, no meu entendimento, vem razoavelmente consolidado, sobretudo depois de 2021, com a autonomia do Banco Central, cuja a lei é boa, né? A lei ela dá instrumentos para o Banco Central fazer o seu trabalho, ela fixa mandatos para os conselheiros, ela cobra, reivindica do Banco Central o cumprimento de metas, etc. A lei é boa. Mas, no que tange a regras fiscais, nós temos um problema maior, porque há um conjunto de regras fiscais amplos, muitas delas na Constituição, né, como o teto de gastos, como a regra de ouro. Eu acho que talvez hoje no Brasil praticamente todas as regras fiscais vêm sendo descumpridas e comprometendo com isso a ação do próprio Banco Central, contaminando com isso a ação da própria política monetária. Então, o que eu proponho no final do meu artigo é um novo modelo de regra fiscal, aos moldes do teto de gasto, mas com alguns gatilhos cíclicos. Eu fui a favor do teto de gastos lá em 2016. Né? Eu acho que uma regra fiscal que incida sobre o gasto ela é importante, mas eu reconheço que o teto ele deixou algumas falhas, ele contém algumas falhas. A primeira falha que ele contém é que ele não estabelece nenhum gatilho anticíclico, de forma que, no momento da fase mais recessiva do ciclo econômico, o teto de gasto trava a ação da política macroeconômica. Ele trava a ação anticíclica do Estado. Então é preciso dar, na lei, na letra da lei, instrumentos para que o Estado volte a fazer política anticíclica. A segunda medida que eu acho que deve ser contemplada por uma regra fiscal são medidas mais duras de enfrentamento e de penalização de agentes políticos que as descumpram em períodos pré-eleitorais. Né? Isso não aconteceu pela primeira vez no Brasil, isso acontece claramente nessa eleição, isso aconteceu em 2014, isso aconteceu em 2010, isso aconteceu em eleições anteriores. Então, a legislação ela precisa ser um pouco mais dura com políticos para coibir esse incentivo do manuseio inadequado de políticas macroeconômicas em véspera de eleição. Com isso, eu concluo aqui a minha fala e já retorno a palavra aqui ao presidente. Muito obrigado, professor Benito. Eu queria passar a palavra já ao professor Roberto Macedo, antes só fazendo o registro, que o presidente do Conselho Federal de Economia, professor Antônio Corrêa de Lacerda, que é um dos autores do livro, pediu desculpas por não poder estar presente hoje, por causa de outros compromissos, mas está aqui conosco em pensamento. Passo ao professor Roberto Macedo. Bem, boa noite, agradeço o convite para comparecer a esse evento e também o convite que o Benito fez aí para participar desse livro. O meu capítulo aí chama Retrospectiva e Perspectiva da Economia Brasileira. E eu sou um desses muitos economistas que foram beneficiados com aquele plano da agência USAID, né, que receberam bolsas para estudar nos Estados Unidos. Inclusive, antes eles trouxeram professores americanos para treinar a gente aí no mestrado, para depois ir lá fazer o doutorado. Agora, um efeito disso é que esse pessoal depois voltou aqui, passou a lecionar também. Eles foram, de certa forma, dominados pela visão das universidades americanas da macroeconomia, né, que é um país já desenvolvido. Então, eles perderam de vista a questão básica daqui, que é o desenvolvimento e o crescimento econômico. Sabe? Eu sei de escolas aí que parece que o curso de desenvolvimento ficou optativo. Eu estudei numa escola lá, Harvard, que tinha gente muito voltada para desenvolvimento econômico, em particular o Hirschman, que até escreveu sobre o Brasil, o Leontiev, e o próprio professor de História Econômica, o Gershengorn, era muito voltado para desenvolvimento econômico. Então, eu não fui contaminado por isso. Sabe? Mas se você, além da profissão ter sido contaminada por essa macroeconomia de curto prazo, que é típica dos Estados Unidos, a imprensa também foi, aí por uma outra razão, de que antigamente, há uns 20, 30 anos atrás, os professores da universidade davam muito mais palpites aí dos artigos na imprensa, né? Você deve ser testemunha disso também. Né? Depois, os grandes bancos aí criaram departamentos econômicos enormes, né?
em geral chefiados por doutores em economia e tudo. E aí eles municiam a imprensa com muitas informações. E a imprensa, né, acaba também sendo muito voltada para o curto prazo. Né? O noticiário econômico aí é dominada por essa visão deste ano e do ano que vem. Certo? Tem um boletim Focus aí que influencia muito. Ele também dá sobre previsões para 2024, 2025, mas eu nem leio porque eu não acredito nelas. Né? Eu fui professor de econometria, quanto mais distante você está do futuro, menor a precisão das suas informações e o que você pode especular. Eu nem leio, porque não vale a pena. Sabe? E, atualmente, o noticiário é concentrado aí numa previsão perto de 2,5%, 3% do PIB de crescimento para esse ano. Mas é interessante que passa para 0,5% no ano que vem, certo? E a transição entre uma coisa e outra não está muito claro o que vai acontecer. Parece que o segundo semestre deste ano já vai demonstrar uma queda da taxa, né? Então, até chegar nesse resultado péssimo para o ano que vem. Eu espero que não aconteça. Né? Agora, eu adotei outra perspectiva. Eu acho que o problema básico do Brasil é a falta de crescimento econômico, no sentido de aumentar bastante o crescimento do PIB per capita a cada ano. Sabe? Sem crescimento econômico, não tem saída. Sabe? Porque toda essa questão do conflito distributivo fica mais difícil, é o que melhora realmente o status econômico do país e permite também ter mais espaço para melhorar socialmente. E aí eu mostro que a economia brasileira, e aqui eu vou falar dos gráficos que tem aqui no trabalho. O primeiro gráfico mostra a estagnação da economia brasileira pós-1980. Está começando da década de 1980. Antes disso, no século passado, você tem uma tendência de crescimento, né? E fechou aí com a década de 70, que a média de crescimento no período foi de 8,8% ao ano. É muito crescimento, a taxa quase chinesa. Né? E aí, eu estava estudando nessa época, e fiz a graduação no final dos anos 60 e o pós-graduação no início dos anos 70. Ninguém discutia se ia ter emprego. Né? Você deve ter pego esse período também. Não era no issue, né, como diz. Aquilo estava garantido. A USP, por exemplo, o estado aqui cresceu muito, aí a Faculdade de Economia triplicou o número de vagas, de 150 para 450. E aí quase todo mundo que formava tinha oportunidade de ser professor. Sabe? Depois disso, acho que só aumentaram mais umas 50 ou 100 vagas, né? E criaram a transferência, pelo menos isso, mas parou. Agora, depois de 1980, a média do crescimento econômico foi 3% na década de 80, 1,8% na década de 90 e 3,4% na década de 2000 e 2010 1,4%. Né? A década de 2010 foi a pior década desde 1900. Nós estamos parados no tempo. E aí tem dados também que mostram que a gente cresce menos do que as economias de desenvolvimento, mesmo se você excluir a China, que puxa muita média para cima. Né? Agora, para complicar as coisas, nós tivemos aquela recessão aí no início dos anos, por volta de 2009, né? Teve uma recessão e depois você volta a crescer, mas chega em 2014, você para de crescer, você não voltou ao PIB de 1914, nós estamos aí 8 anos. Né? Isso eu chamo de depressão, porque é uma recessão muito mais forte. E dentro desse período você teve 2 recessões, como mostra aqui o gráfico, a última delas causada pela Covid. Então nós estamos numa depressão, a economia está em estagnação. Estagnação não é zero, certo? Pelo meu dicionário, é você crescer abaixo do seu potencial. Eu acho que todo mundo aqui deve concordar que se você desse uma arrumada nesse país, você poderia crescer muito mais, porque o potencial é grande. Agora, tem aí também um problema que, ligado à falta de crescimento, o que leva ao crescimento econômico efetivo é a falta de investimentos. Porque o investimento ele cria emprego, cria renda para os empregados, cria lucros para os empresários, e aí ele acaba gerando renda e produto. Né? Mas o investimento está prejudicado hoje, no caso dos empresários, porque o pessoal, eu já fui presidente de 2 entidades de classe empresarial, no setor de eletroeletrônica e de gás de petróleo,
E eu tive muita reunião com empresários, eles ficam assim querendo, bem, eu vou investir para ter um rendimento no futuro. Né? Se o futuro começa a ficar meio nebuloso, o pessoal fica no freio. Como é que ele vai saber se aquilo vai dar retorno? Né? Mesmo o retorno, em qualquer caso, tem certeza, mas quando começa esse tumulto aí vem da área fiscal, conforme o Benito ressaltou, que é a questão principal no seio do governo, os empresários ficam cautelosos, né? Porque, inclusive, isso costuma afetar a taxa de câmbio, que fica muito inseguro. O pessoal foge aí para a moeda estrangeira. E aqui eu tenho outro gráfico que mostra que o investimento público, né, que já chegou a cerca de 10% do PIB na década de 70, e por isso é uma das razões que ela cresceu muito, ele está hoje em um pouco de 1% do PIB. É uma esculhambação isso aí. O governo arrecada 34% dos deputados, só investe 1%. O que ele está fazendo? Ele está tirando dinheiro das famílias e das empresas que investem muito mais com ele e cai naquele fundão lá do governo. E aí não tem investimento. Né? E aí, depois eu vou voltar nesse ponto, mas eu acho que o problema básico do Brasil hoje é político, certo? Porque a política foi dominada por grupos de interesses. Né? Vocês já viram o presidente da República falar de crescimento econômico? Não. O presidente da Câmara, como é que chamou? O Arthur Lira, já viram falar de crescimento econômico? O Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, né? Esse é o presidente que é de Minas. Né? Lá perto de Formiga, aquele área ali. Também não fala. Não sei, como é que pode? O pior problema do país é uma síntese, né? Então, e aqui, ó, tem um gráfico aí feito pelo professor Roca, que mostra que a poupança aqui do setor privado é em torno de 20% do PIB, né? Famílias e empresas. Aí, o governo tem uma despoupança de cerca de 4%, isso aqui falando em 2016, né? Que é o déficit dele, ele despoupa. Você pega o dinheiro do tributo, joga no governo, ele despoupa, né? Ele tem um déficit enorme. E aí, o resultado disso é que a taxa de investimento fica prejudicada. Tá? Então, eu acho que uma das questões fundamentais, que você não vai acabar com o governo, é que ele recuperasse um pouco a taxa de investimento. Tá? Não tudo, ele pode fazer muito, ele tem que mobilizar o setor privado para... Inclusive, aqui eu passei aqui em frente à Bolsa, está lá, que era ter o leilão de uma PPP, né? Tem que fazer parcerias com o setor privado. Mas ele tinha que ter umas coisas que o setor privado não interessa. Né? Suponha que você quer fazer uma estrada lá na Amazônia, ou você quer fazer aí uma usina eólica em algum lugar aí, só para realmente dar mais eletricidade, o setor privado não se interessa. Tá? Então, tem essas questões aí que alguns investimentos o próprio governo tem que fazer. E aí nós chegamos à situação atual, né? E como eu disse, você voltou ainda em 2014, acho que você quer ser 2%, ele que vem mais um pouquinho, aí você volta. Mas em 2014 nós perdemos 8 anos. Caiu a ficha aí, não? Se contar o ano que vem dá 9. Isso aí é uma vergonha nacional. Né? Agora, o que se faz? Né? Eu já trabalhei em planos aí de candidatos para presidente da República, no caso do Geraldo Alckmin, na última eleição presidencial. E também em 2010 eu fui contratado pela Associação Comercial para mobilizar vários autores para escrever um livro de proposta para os candidatos a presidente da República. Né? Aí cada um tinha liberdade de propor o que quisesse. Mas na campanha do Alckmin, e depois eu notei que isso é de todos, eu, por exemplo, se me convidasse sempre para trabalhar na campanha eleitoral, eu não ia trabalhar. Porque você escreve lá um negócio, o candidato fala assim, olha, isso aí pode me causar problemas políticos. Né? Então o pessoal fica com medo de explicitar o programa. Você nota que todo mundo não tem um programa explícito aí. Tem meras declarações de intenções, porque eles têm medo. São populistas, certo? Eles ficam querendo saber só agradar o povo, né? Para ser eleito. Então está difícil. Agora, o que eu estou trabalhando um pouco no momento é o seguinte, é tentar criar um plano da sociedade cobrar do governo, porque eu não espero muito do governo, não. Centrão, meu Deus. Né? Quem entrar lá vai ter que lidar com eles, mas é um pessoal bravo, certo? Essa coisa aí das emendas do relator, eu acho que essas emendas do relator, elas são inconstitucionais. Eu escrevi sobre isso no Estadão. Aí você fala com os deputados, fala, não, mas está na Constituição que você pode fazer. Está na Constituição, mas foi uma emenda que criaram depois da Constituição.
E tem um advogado aí que ele fala que ó, o que está na Constituição original, você não pode alterar com emendas posteriores. Eles vão achar aquelas cláusulas pétreas. Né? Então, o que tem um artigo, acho que é um dos mais importantes da Constituição, diz: todos são iguais perante a lei. Você pega as emendas parlamentares aí de relator, tem alguma igualdade? Não tem nada. Outra coisa que não tem é o fundo eleitoral, que os mandões dos partidos ficam com a melhor parte. Sabe? Eles querem saber de reeleição, isso é que está na cabeça deles. Quando eu trabalhava no governo, eu era responsável por esses projetos lá podiam passar pelo crivo do Ministério da Economia, e eu já aprendi, mas era um pessoal, isso 30 anos atrás, era um pessoal muito melhor que esse que está aí. Isso aí está evoluindo negativamente. Eles só querem saber de pegar dinheiro para a reeleição. E criaram coisas aí como essa piso dos enfermeiros. Sabe? O Brasil é um país imenso. Como é que você vai saber das condições de emprego em todo o país? Né? Não só quanto ao valor do piso, mas o setor público, né? Estados e municípios, as organizações privadas vão ter condições de pagar isso. Tanto que o Supremo Tribunal suspendeu isso aí. Senão ia causar desemprego. Né? Então você não pode fazer isso. Então esse plano que eu proponho, ele é baseado aí comecei lendo numa consultoria de McKinsey, que é famosa, internacional, é que eles tentaram aplicar essa coisa que chama ESG no plano macroeconômico. Né? Eu tirei essas ideias. Esse plano aí teria os seguintes itens, né? Valorizar o crescimento econômico. Tudo que você fizer, você fala, como é que isso afeta o crescimento econômico? Né? E aí você tem que entrar em detalhes. Né? Ambientalmente sustentável. Todo mundo está de acordo? Né? E tem, o Marcos ele é dessa área? Ele é dessa área. Ambientalmente, socialmente inclusivo. O Brasil é um país muito desigual. Você tem que fazer uma coisa por isso. Isso aí vem um pouco do ESG. O A é o ambiente. Né? Agora, eu acrescentei coisas aí, certo? Eu tenho mais 3 itens. Ele precisa de uma eficaz e eficiente governança do Estado. Aí entra reforma, entra tudo isso. Ele precisa ter maior inserção internacional, que o Brasil ficou meio para trás aí com essa globalização. E também, para concluir aqui, e maior participação, e a participação efetiva da sociedade cobrando a execução do plano. Entendeu? Então, eu acho que devia juntar essas entidades patronais, sindicatos e todo mundo para pressionar o governo para fazer o correto. Né? Senão vai ficar essa coisa aí que o governo vai mandando e mandando brasa. Né? Então, é uma situação muito difícil, certo? Eu acho que a gente, não sei se vai consertar isso no horizonte que eu tenho de vida, mas eu acho que eu pelo menos fico bem com a minha consciência, que eu estou tentando fazer alguma coisa. E conclamo aí meus colegas a fazer o mesmo. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, professor Roberto Macedo, por a sua contribuição. E agora eu passo, então, a palavra ao professor Marcos Eduardo Oliveira, que vai fazer a sua colocação. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, voltar para essa casa, depois eu pego, compor a mesa com o Pedro, o Benito, o Macedo, o Fábio, e, mais do que isso, discutir propostas e discutir alternativas. Né? E é isso que o livro, muito bem organizado pelo Benito, parabenizo o Benito aqui mais uma vez, se propõe. O livro ele entra para esse debate atual, num momento muito especial, né, Benito? Nós estamos pensando aí 2023, 2026, e que, por razões óbvias, né, eu só vejo uma palavra-chave nesse contexto todo, que é reconstrução. E o livro, então, quando se pensa o desenvolvimento, quando se pensa alternativas, construção de viabilidades, ele cumpre esse papel. Benito, está de parabéns você, o Oreiro, pela organização, e é evidente, né, todos os 27 autores, não é fácil reunir esse grupo, economistas de todas as regiões do país, também não é fácil. Você está de parabéns mais uma vez. Bom, nós combinamos aqui, eu e o Fábio, que nós iríamos fazer algo em torno de 10 minutos, para não tomar muito tempo de ninguém, e eu vou tentar cumprir isso. Eu dividi a minha apresentação muito rápida em 2 momentos. Né? Um primeiro momento falando da crise ecológica diante de nós, que é o que está no meu artigo. Meu artigo é Sustentabilidade e Crescimento em Tempos de Crise de Civilização. E, num segundo momento, então, eu tomo a contribuição de uma carta que saiu agora, recentemente,
assinada por economistas notáveis aí, e que eles colocam 4 condições ambientais para descarbonizar a economia. Eu vou tentar falar muito rapidamente sobre isso, né? É essa a temática da minha fala. Bom, em primeiro lugar, a crise ecológica diante de nós, acho que ninguém duvida que nós chegamos num ponto muito crítico, né? Os cientistas da Terra não cansam de dizer, Fábio, que dos 31 sinais vitais da saúde do planeta, 18 deles já estão com níveis comprometedores, né? Estou falando de derretimento de geleiras, desmatamento, emissões de gases de efeito estufa, saúde dos solos, enfim, né? Esse é um momento muito crítico que nós já chegamos, né? A perda de biodiversidade é igualmente estarrecedora, notadamente pela velocidade em que acontece, né? Só para falar da perda da vida selvagem, é tão gritante isso que em 40 anos, de 1970 a 2010, 2/3 dessa vida foi dizimada. Ok? Nós estamos perdendo o ecossistema, seja no ambiente terrestre ou no ambiente marinho. A cada ano, 7 milhões de hectares de cobertura florestal são destruídos no mundo inteiro, uma área equivalente a Portugal. O pano de fundo disso tudo, pelo menos ao meu ver, é que, pela primeira vez, a humanidade está diante dos limites da biosfera. E isso tem acontecido de uma maneira muito rápida e num curto espaço de tempo. 60 anos atrás, em 1960, para atender todas as necessidades humanas, a humanidade inteira, 3 bilhões de habitantes à época, utilizava metade da Terra, metade dos recursos naturais e energéticos da Terra. 20 anos depois, em 1980, nós empatávamos. E, a partir dos anos 90, pela primeira vez, ultrapassávamos. Os especialistas chamam isso de overshoot ecológico, né? Ultrapassávamos, no primeiro momento, em 10%. Hoje, nós estamos usando 30% a mais de recursos que a Terra pode repor, que a Terra tem condições de repor. Isso mostra, então, que o estágio, né, está muito avançado no que toca à destruição de recursos, no que toca ao esgotamento ecossistêmico. Isso é um ponto crítico diante de nós. Bom, esse é um primeiro momento e que nós temos que ter em mente, porque o pano de fundo de tudo isso está muito ligado à questão central, em uma escala global, que é a questão do clima e a questão do meio ambiente. Nós estamos falando de escala global, né? A questão do aquecimento global, Benito, eu estava pouco tempo atrás diante do André Lara Rezende, ouvindo lá no IFHC, e o professor André Lara Rezende, logo no início da sua fala, colocou um dado bem interessante que eu acho que serve para a nossa reflexão inicial, né? Dizia ele que o aquecimento global, hoje, né, já é um consenso científico que é muito maior do que a teoria da evolução das espécies e do que a teoria da relatividade. Olha o tamanho da encrenca que nós estamos enfrentando. E nós ainda não aprendemos a lidar com isso. Nós temos dificuldade para olhar essas questões. Nós temos dificuldade para entender como que a crise ecológica, gestada pelo modo como vivemos, gestada pelo modo como organizamos a economia, está afetando o desenvolvimento e afetando o desempenho da vida moderna. Esse é o primeiro momento que eu queria falar. O segundo momento, então, é tomar uma contribuição de notáveis economistas, né? Na verdade, 12 ex-presidentes, 12 ex-ministros da Fazenda e ex-presidentes do Banco Central. Uma carta que foi divulgada agora, 15 dias atrás. Na verdade, é a segunda versão dessa carta. Uma primeira aconteceu em 2020, lá no início da pandemia, e agora eles retomaram isso, que é uma carta-compromisso endereçada aos candidatos a presidente, em que eles apontam ali 4 condições ambientais para descarbonizar a economia. Quem assina essa carta são vários economistas de diferentes tendências teóricas, né? Luiz Carlos Bresser Pereira, Pércio Arida, Zélia Cardoso, Recupero, enfim, ex-presidentes do Banco Central e ex-ministros da Fazenda. Nessa carta, então, são 4 condições ambientais para descarbonizar a economia. A primeira seria zerar o desmatamento na Amazônia e no Cerrado. A segunda condição é o eixo, né?
princípios, chamemos assim. A segunda, aproveitar as oportunidades e as vantagens comparativas em prol da economia de baixo carbono. A terceira, vencer o aquecimento global, o que notadamente significa fazer a transição da economia linear, da economia baseada em combustíveis fósseis, para uma economia limpa. E quarto objetivo, ou quarto princípio, chamem como quiser, incentivar, impulsionar a pesquisa e a inovação tecnológica com foco na bioeconomia da floresta em pé. Não vai dar para falar em detalhes sobre cada um deles, eu vou passar muito rapidamente, eu fiz umas anotações aqui para falar sobre esses quatro momentos, 4 itens que eu acho importantes. O primeiro deles, zerar o desmatamento na Amazônia e no Cerrado. Aqui, para começo de conversa, nós precisamos entender que 90% do desmatamento na Amazônia é crime ilegal. É ocupação de terra ilegal. 90%. E essa ocupação de terra para pecuária extensiva, para o cultivo de soja, responde por 60% das nossas emissões. Portanto, acabar com o desmatamento na Amazônia significa acabar com 60% das nossas emissões. Se você somar todos os setores produtivos da economia, professor Macedo, dá 40% de emissões. Só o desmatamento responde por 60% das nossas emissões. Não é difícil acabar com o desmatamento. Aliás, é mais fácil acabar com o desmatamento e combater o crime ilegal ali na Amazônia do que acabar com o uso de carvão na Índia ou na China, por exemplo. Nós temos experiência nisso na queda do desmatamento, Fábio. Basta lembrar que entre 2004 e 2014, a queda do desmatamento sai de 29 mil quilômetros quadrados para 4.500 quilômetros quadrados. Sabemos como fazer isso, temos recursos para fazer isso. Mas o mais interessante aqui é combater 2 falácias que tem e que chega a ser moeda corrente. A primeira falácia é que essa história que tem que desmatar para expandir a agricultura. Isso não é verdade. Não é verdade. Tanto não é verdade que, quando houve queda no desmatamento, a produção agrícola aumentou. E aumentou por conta da produtividade da agricultura. E a produtividade da agricultura está muito ligado a terras recuperadas, a terras que são recuperadas. Então, não tem nada a ver com expansão de terra para aumentar a agricultura. Isso é uma falácia. A segunda falácia, o segundo engodo, é que tem que desmatar para colocar a pata do boi ali, porque isso tem um retorno alto. Não, não tem retorno alto e nem tem necessidade de desmatar para isso. Quem acompanha de perto esses assuntos sabe bem que o Brasil já tem hoje mais de 150 milhões de hectares de pastagem. Passando pelos 6 biomas de norte a sul do Brasil, já há mais de 150 milhões de hectares de pastagem, portanto, não tem necessidade de desmatar a Amazônia para colocar a pata do boi. E o retorno é baixo, os valores são baixos, já vou falar sobre isso. Isso seria o primeiro eixo dessa carta, o primeiro princípio dessa carta, zerar o desmatamento na Amazônia e no Cerrado. O segundo princípio, muito rapidamente aqui, é aproveitar as vantagens comparativas em prol da economia de carbono zero. Aqui é basicamente o seguinte: investimento público e privado na mobilidade, investimento nos modais de transporte de baixa emissão, na agricultura, na indústria, enfim. Nós temos total capacidade, competência e recursos para fazer uma cadeia de negócios de alto retorno e baixo impacto ambiental. Dá para partir de vez para uma eletrificação competitiva, Benito. Nós temos toda a possibilidade para isso. A começar pela quantidade de biomassa, Fábio Terra, a começar pelo invejável potencial hídrico que nós temos, a força das águas. O Brasil é dono de 8% do território planetário e, fora isso, nós temos a composição da matriz energética muito favorável, mas muito favorável. Para falar em números, o Brasil usa hoje 52% de energias de combustíveis fósseis. A média no mundo é 85%, nos países ricos ultrapassa 90%. Fazendo a conta inversa,
nós usamos 48% de energias renováveis, energias limpas. A média no mundo é 14%, nos países da OCDE não chega a 10%. Portanto, isso é um potencial e uma vantagem comparativa que temos obrigação de usar em prol da economia de baixo carbono, né? Não planejar a economia para carbono neutro, se nós não fizermos isso, nós vamos ficar fora disso e vamos pagar um alto preço por isso. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Terceiro eixo, terceira proposta, terceira condição ambiental é enfrentar o aquecimento global. Quer dizer, aumentar a resiliência climática, aumentar a resiliência em relação ao impacto sistêmico, né? Nós temos toda a possibilidade, reitero, de fazer uma agenda de investimentos sustentáveis, a começar pelo investimento em saneamento básico, que nós historicamente relegamos a segundo plano, né? E o Brasil precisa aqui recuperar, penso eu, o protagonismo na área ambiental que nós já tivemos, né? É preciso recuperar isso, né? E recuperar a pauta ambiental. Nunca na história desse país a pauta ambiental foi tão esvaziada quanto nesses últimos 4 anos. 30 anos de história de pauta ambiental de Itamar a Dilma, em 4 anos, foi completamente esvaziada, é a hora de recuperar isso. Por isso que eu comecei falando da reconstrução, né? Pensar o desenvolvimento, pensar alternativas, pensar a construção de viabilidades, reconstruindo o que foi destruído nesses últimos 4 anos de péssimo governo. Por fim, o quarto e último ponto, que é impulsionar a pesquisa e a inovação tecnológica em bioeconomia da floresta em pé. Aqui é basicamente o seguinte, e é um fato que chega a ser estarrecedor. Um país como o Brasil, né, dono de 60% do bioma amazônico, dono de 20% da biodiversidade do planeta, dono de 17% da reserva de água, ainda não ter conseguido, ao longo da sua história, ter elaborado um programa de desenvolvimento sustentável com vistas ao bioma Amazônia, com vistas à potencialidade de recursos que há na Amazônia, né? E há possibilidades para isso, muita possibilidade, Fábio. Por exemplo, o ciclo do cacau, o ciclo do açaí, o ciclo da castanha são muito mais, para pegar 3 exemplos, né, são muito mais rentáveis que a pecuária e a pata do boi. Mas muito mais rentável, né, muito mais rentável. Há uma conta muito fácil de entender, feita pelo professor Carlos Nobre, que dispensa comentários, dispensa apresentações. O professor Carlos Nobre diz o seguinte, a pecuária e o cultivo de soja demandam 240 mil quilômetros quadrados para gerar R$ 604 por hectare por ano, enquanto que os 3 alimentos citados, açaí, cacau e castanha, demandam 3.500 quilômetros quadrados para gerar R$ 12 mil por hectare por ano. Portanto, é extremamente rentável, né, usar essa bioeconomia, usar produtos ali da região, né, para atender a demanda daquela população, que, por sinal, toda aquela região tem os índices sociais precários. São os piores índices sociais do país. Estou falando da Amazônia Legal, 25 milhões de habitantes, mais de 700 municípios, enfim. O que eu estou dizendo é bioeconomia da floresta em pé. Ou, como diria a professora Berta Becker, né, a economia do conhecimento da natureza. Uma economia que usa a natureza sem destruí-la, ou que destrói minimamente, né. É isso que nós temos que fazer. Nós temos potencial para isso, nós temos condições de fazer um programa de investimentos, fazendo bioeconomia, usando os recursos que nós temos ali na região amazônica, né. Ficar fora dessa proposta, ficar fora de uma economia de carbono zero é perder tempo e pagar um preço alto por isso. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Assim como não tenho a menor dúvida de que a preservação da Amazônia está diretamente ligada ao modelo de desenvolvimento que ali for implantado. E a hora é essa, é de reconstruir,
é de olhar para o que nós temos, aquilo que o senhor fala, professor Roberto Macedo, no seu artigo, nós temos uma visão desleixada da Amazônia. Nós ainda não aprendemos a olhar para a Amazônia como ela deve ser olhada, com recursos, com capacidade, com potencial que temos. Nós estamos perdendo tempo, né? Então, esse último eixo que está na carta desses economistas, recomendando inovação tecnológica em bioeconomia da Floresta em Pé, é basicamente isso. Nós temos toda a possibilidade para fazer isso e nós temos que recuperar o tempo perdido. Eu espero que, nesse próximo governo, nós saibamos endereçar essa questão tão essencial, Benito, que é o desenvolvimento sustentável, que é pensar a Amazônia sob outra perspectiva. Basicamente, era isso que eu tinha para falar. Agradeço e passo aqui para o meu amigo Fábio Terra. Boa noite a vocês que nos acompanham, boa noite a vocês que nos acompanham de casa, seja ao vivo ou seja na eternidade da internet. Queria dar o meu cumprimento aos meus colegas de mesa, ao meu amigo Benito, sobretudo porque o Benito é o responsável por nos reunir aqui hoje e é o responsável vou dizer assim para ser delicado, pelo excelente documento Retomada do Desenvolvimento que nós temos. Eu também vou cumprimentar os meus colegas de mesa, Pedro, Macedo, Benito já cumprimentei, mas reitero, Marcos, e também, antes de começar, dizer que mais importante do que o assunto que falarei, reservas internacionais, é, sem sombra de dúvida, o assunto que o Marcos trouxe, né? Porque, se não nos atentarmos logo para solucionarmos a acelerada destruição da nossa vida que temos feito, logo, reserva internacional não vai adiantar de nada. E, bem, vamos lá, né? Fiquei muito feliz quando o Benito me convidou para falar de reserva internacional, porque venho há algum tempo nos canais em que consigo dizendo a seguinte tese: reserva internacional, quanto mais, melhor. Tá? Essa é a tese que eu vou aqui hoje trazer, porque, claro, foi a tese que no livro, neste documento, eu defendi, né? A razão para isso, o argumento que é subjacente a essa tese, é que a reserva internacional, que é o estoque de moeda estrangeira que nós possuímos no Brasil, essa reserva é um instrumento de política cambial. E não somente é a reserva um instrumento, mas também ela é um instrumento auxiliar, por exemplo, à condução da política monetária, né? Então, a reserva é um instrumento imprescindível, seja pelo instrumento política cambial, seja pela ajuda que oferta à política monetária, e a gente verá que, inclusive, isso chega na própria política fiscal. Então, essa é a minha tese aqui, tá? Bem, em termos históricos, né, o Brasil hoje possui, em termos líquidos, alguma coisa em torno de 330 bilhões de dólares de reserva internacional. Digo termos líquidos porque a gente tem que descontar do volume, 360 bilhões de reserva em si, o estoque de swap cambial, para saber quanto é que reserva líquida nós temos. Então, a conta chega hoje a alguma coisa em torno de 330 bilhões, um pouquinho a menos do que isso. E esse contingente não desprezível de reserva internacional, que ao final de 2021, por exemplo, nos colocava como 11º país com maior contingente de reserva no mundo, né? Ele foi constituído a partir de 2005. Ele teve dois momentos. Primeiro, 2005 a 2008, em que a reserva foi constituída, porque toda reserva é resultado de balanço de pagamentos, ela foi constituída entre 2005 e 2008 pelo acúmulo tanto da transação corrente positiva, algo que foi absolutamente excepcional no Brasil, tá? Excepcional nos dois sentidos que essa palavra tem, porque foi uma exceção e foi surpreendente, tá? Então, entre 2003 e 2007, a gente tem a transação corrente positivo, que gera acúmulo de reserva internacional, e nós temos também, concomitantemente, coetaneamente, o acúmulo de reserva pela conta financeira, daí a poupança externa, tá? A crise de 2008 ela tem um impacto, é muito curto, é 2009, e a partir de 2010 a gente retoma o acúmulo de reserva internacional,
e esse acúmulo vai até 2013/14, e ele é exclusivamente feito por capital financeiro, por poupança externa, mas independente disso, tá, é melhor ter reserva assim do que não ter reserva. A prova disso é só olhar para a Argentina, caso alguém não acredite que reserva internacional é importante, ou para a nossa própria história, que desde 1870, ou talvez desde quando éramos, né, colônia de Portugal, a gente sempre padecia de estrangulamento externo, restrição externa, crise de balanço de pagamento ou crise externa. Tudo se refere à mesma coisa. Se a gente olhar particularmente, permitam-me o parênteses, se a gente olhar particularmente para o Brasil colônia, a gente era a solução, tá, do estrangulamento externo português. Então, pois bem, né, acho que discutir a importância de reserva é talvez uma discussão vazia, tá? Mas para que eu possa, então, debater em termos mais técnicos e teóricos a importância de reservas internacionais, permitam-me dizer que, como já dito, eu vou repetir, mas daqui eu vou decorrer, a reserva é resultado do balanço de pagamentos. Se o balanço de pagamentos é superavitário, a gente acumula. Se o balanço de pagamentos ao final do dia, tá, ou do ano, do período contábil, é negativo, a gente manda a reserva para o resto do mundo. Agora, a reserva está diretamente relacionada com a taxa de câmbio. Tá? Taxa de câmbio, cá, entre economistas, ela é a variável que adora nos humilhar. Tá? Poderiam colocar qualquer algoritmo, poderíamos colocar a mãe de Iná, a gente pode colocar o Walter Mercado, nós não saberemos qual é a taxa de câmbio no futuro, até porque ela não depende de nós, ela depende do resto do mundo. Afinal de contas, se a nossa taxa relevante é com o dólar, e é assim, tá, para mais ou menos 80% do mundo que tem o dólar como principal moeda de reserva, isso significa que quem cuida do dólar faz a nossa política cambial, ou seja, a política monetária americana é a política cambial brasileira e do resto do mundo. E, nesse sentido, sempre que o mundo tiver desconfiado de alguma coisa, é para o porto seguro dólar que o mundo correrá, e isso traz severas consequências para nós aqui no Brasil. Então, o câmbio, nós sabemos disso, mas eu vou resumir. Ele tem 5 consequências imediatas, 3 de nível e 2 de volatilidade. De nível, o câmbio impacta imediatamente input, insumo produtivo, gera aumento de custo, gera aumento de preço, é inflação. 2, todos os insumos, ou tira insumo, pode ser bem final, inclusive, todos os bens que são cotados em dólar sofrem impacto da taxa de câmbio. Nesse sentido, por exemplo, a gente vê, né, o efeito agora da nossa redução do preço da gasolina em termos do próprio preço ao consumidor. Tudo bem? A gente aqui no Brasil, daqui a pouco, me permito a brincadeira, vai lançar um regime de metas de preço de combustível, porque ele corresponde à maior parcela há algum tempo do que é a nossa inflação. Tá? Então, o Banco Central, no fundo, está perseguindo o preço de combustível, pelo menos assim o foi nos últimos 2 anos. Tá? Então, primeiro, preço de insumo, preço de bens dolarizados. Terceiro, impacto no balanço de empresas, porque se a empresa tomou crédito no exterior e a taxa de câmbio desvalorizou, ela terá que desembolsar mais recursos em reais para pagar uma mesma dívida em dólar. Esses são 3 efeitos de nível. Um efeito de volatilidade é a dificuldade que empresários, empresas, terão de fazer planejamento econômico se o câmbio oscila muito. Tanto fica difícil comprar input, quanto fica difícil chegar a um preço final para ser levado ao mercado externo, se essa empresa for exportadora. E mais, né, um efeito além do planejamento, a volatilidade ainda traz um risco cambial. Tá? Então, o risco cambial é um problema severo e ele implica muita volatilidade na taxa de câmbio e ele é resultado, né, também da volatilidade da taxa de câmbio. É interessante isso porque é um efeito cumulativo, tem um feedback effect aí que é muito claro. Então, aqui eu comentei com você 5 consequências imediatas do câmbio e essas consequências precisam ser lidadas. Tá? E o que vai lidar com elas?
reserva internacional. Na sua ausência, taxa de juros. Mas taxa de juros do Banco Central, a taxa Selic, deve ser destinada, sobretudo, a problemas domésticos. Se a gente começa a usar a taxa Selic como instrumento de política cambial, isso significa que a política monetária perdeu autonomia. Tá? E, vamos lá, reserva internacional, então, é um instrumento de política cambial que vai lidar com a taxa de câmbio, essa algoz. Tá? Reserva internacional tem custo? Tem. Como é que esse custo é calculado? De uma forma muito simples, tão simples que é irrealista. Como? Reserva internacional é um ativo do Banco Central. Se é um ativo, tem uma receita. Se é um ativo do Banco Central, o Banco Central tem que ter um passivo, tá, para corresponder a esse ativo. Esse passivo tem um custo. Então, o custo de carregamento das reservas internacionais é calculado exclusivamente como a diferença entre o passivo, tá, o custo do passivo, o serviço, e a receita dada pelo ativo, né? E assim se diz, né, se a reserva, portanto, é muito custosa ou não. Mas essa conta é muito modesta, ela é muito simples. O que falta? Por exemplo, ela não leva em consideração ganhos diretos das reservas internacionais, quais sejam, por exemplo, quando elas são vendidas, se elas são vendidas acima do preço médio pela qual foram compradas, ela gera ganho para o Banco Central. Além disso, a reserva internacional, em função de custo de oportunidade, ela fica aplicada em título que é bastante líquido. A gente podia até expandir o nível de negócios que a gente faz com a reserva internacional, mas hoje isso não é feito. Então, ela fica aplicada e, como no mundo, né, o que mais vale é pré-fixação, reserva, tá? Quando ela é aplicada, o título em que ela está aplicada sofre marcação a mercado. E, desse jeito, a gente pode ganhar muito recurso. O Brasil ganhou muito recurso em 20 e 21 por causa disso. Tá? Alguma coisa somada em torno de 400 bilhões de dólares, e ambos são realizados. Eu não estou falando, tá, do ganho de mera contabilidade, de ajuste patrimonial, de desvalorização que impacta sobre reserva. Isso é não realizado, isso tem que ficar no Banco Central. Tá? Aí é só isso, né? É só o regime de competência que era realizado, agora não é mais realizado. Isso aí não pode ser, de fato, antes era, melhor dizendo, efetivado, passado para o Tesouro, agora não. Isso não poderia, de fato, acontecer. Bem, então, falta nessa conta de custos, né, das reservas internacionais, se considerar esses efeitos diretos que geram ganho ao seu detentor, quem? União. Tá? E ainda falta ser considerado, por exemplo, os ganhos indiretos que a reserva internacional permite, tais quais, por exemplo, se nós não temos reservas, tá, a taxa de câmbio hoje, que está em 5,40, deveria estar uns 10, a que nível estaria Selic? Né? Então, essa conta não é feita para a gente ver se a reserva é custosa ou não. Outra, se nós não tivéssemos reservas, o risco cambial seria muito maior, e aqui, em taxa de juros, estariam sendo vendidos títulos de ponta longa, ou seja, os títulos do Tesouro Nacional. Tá? Uma parte é selicada, tudo bem, alguma coisa em torno de 35%, mas 65% vai responder a algum risco, tá, de câmbio. Então, com reserva internacional, esse risco cai, o dispêndio do Tesouro Nacional com encargo de juros diminui. Isso é mais um atributo positivo vindo das reservas internacionais. E, por fim, tá, a capacidade que a reserva tem de, ao minimamente conseguir estabilizar a taxa de câmbio, ela poder oferecer às empresas que precisam ter custo ou receita cotada em dólar um planejamento melhor, o que ajuda naquilo que o Macedo agora há pouco trouxe, a dar previsibilidade para negócios. Isso também não entra na conta de custo das reservas, tá? Mas deveria. Por fim, há uma discussão também muito colocada sobre nível ótimo de reserva internacional. Nós temos 3 contabilidades, importação sobre nível de reservas. O Brasil hoje tem alguma coisa em torno de 1,6 anos de exportações em relação à reserva que possui. Isso quer dizer que, se a gente perdesse todo o recurso, toda a entrada de recurso externo, a gente conseguiria manter 1,6 anos de importação. Além do mais, a gente tem uma outra medida, que é a dívida de curto prazo externa. Sobre o nível de reserva, o Brasil está muito bem, pelo montante de reservas que possui. A gente tem 4,5 anos de pagamento de dívida se a gente não ter mais entrada de capital estrangeiro no país. E, por fim, a última conta é o M3 sobre a reserva internacional, que quer dizer, basicamente, quanto pode fugir, tá, do Brasil e como que a reserva seguraria isso. Neste caso, nós temos 20% do M3 em nível de reservas. Essa conta é um pouquinho irrealista também, porque, por exemplo, dentro do M3 tem compromissado, isso não vai embora, dentro do M3 tem caderneta de poupança, isso não vai embora, mas, por todas as medidas, o Brasil está bem
Em termos da síntese que essas contas trazem, né, para o Fundo Monetário Internacional, a gente tem um nível de reservas 10% acima daquilo que o Fundo Monetário Internacional entende como sendo adequado. Então, a gente está um pouquinho acima, tudo bem? A minha conclusão é que é bem melhor a gente ficar muito acima disso. Eu poderia sintetizar, tá? Por um exemplo bom, a China, né, dizendo que a China não angariou reservas à toa, foi para que ela pudesse usar a taxa de câmbio como instrumento de política comercial, tudo bem? Ou eu poderia usar um exemplo ruim, covarde, que é a invasão russa na Ucrânia, mas que só foi feita porque tinha um conjunto grande de reservas. A Rússia era, tá, ao começo desse ano, o país que mais tinha reserva internacional do mundo. Por isso que ela usou economicamente, tá, as razões geopolíticas, identitárias, construtivistas à parte, ela usou economicamente entrar em guerra, tá, com a Ucrânia e enfrentar a diplomacia do dólar que sobre ela foi colocada. É isso, vamos para a conversa. Prazer estar aqui com vocês essa noite. Muito obrigado, professor Fábio. Também agradeço ao professor Marcos e aos demais que já tinha agradecido. E todos acho que perceberam pelas observações que foram feitas apenas por 4 capítulos da importância do conteúdo desse livro. E por isso, peço ao professor, que é o coordenador, dizer, antes de passarmos as perguntas, como é que as pessoas conseguem ter acesso ao livro. O livro é uma publicação da Fundação Astrogildo Pereira, uma fundação pública, e o formato e-book do livro ele é absolutamente gratuito, então você pode ter acesso ao formato e-book, ao formato eletrônico do livro, nas redes sociais, através do portal da Fundação astrogildopereira.org. A versão impressa ela já está praticamente esgotada, então hoje provavelmente nós vamos dar mais um passo nesse sentido, né? Ela será comprada pelos presentes aqui, mas há pouquíssima disponibilidade, porque esse é o 3º lançamento. No de Uberlândia nós assinamos acho que cerca de 80 cópias, então, enfim, houveram algumas doações, algumas reservas técnicas para bibliotecas, etc. Mas o formato e-book pode ser adquirido gratuitamente no portal da FAP. A pergunta é para o Benito. Benito, nessa época aí, você nota que vem saindo muitos estudos de economistas propondo isso e aquilo. Agora, a questão desses estudos é que eles se juntam e escrevem um artigo, né? Uma proposta. Então, ali não tem divergência entre eles, né? Isso, para você fazer um debate, você tem que juntar com as propostas de outro grupo. Então, você que deve ter lido todos os artigos, aí dentro tem espaço para debate ou não? Ou tem pontos de vista diferentes? O que você acha? Ótima pergunta, né, professor Roberto Macedo, e me permite, inclusive, falar um pouquinho sobre a essência, né, do livro, que foi exatamente isso. Juntar nos 25 capítulos que compõem essa obra, economistas de diferente, que nos permite exatamente colocar economistas com visões de mundo tão diferentes em uma mesma publicação. A começar dos organizadores, entendeu? O professor Oreira e eu concordamos em muito pouco, né? Mas eu disse a ele, né? E estivemos juntos no lançamento em Brasília, lado a lado e tudo, meu amigo pessoal, e eu disse a ele o seguinte, quando nós optamos por fazer a obra: esse não pode ser um clube dos nossos amigos, em que pese sejamos amigos, mas não pode ser um clube acadêmico. Não pode ser como outras publicações, que você pega ali, você vai ler a bio dos autores, né? 15 autores, 20 autores, todos lotados no mesmo departamento, ou que passaram pelos mesmos departamentos e tudo. Então, a começar da Universidade Federal de Uberlândia, né? Acho que só há 2 autores da Universidade Federal de Uberlândia, um deles é o Fábio, que na verdade está no ABC. Passou pela universidade, mas hoje está no ABC. Então, nós juntamos, não há feudo, há economistas, homens e mulheres, há economistas da nova geração e da não tão nova geração, há economistas de diferentes regiões do país. Então, temos professores do Sul,
de Alagoas, de Pernambuco, do Paraná, de Minas, de São Paulo, de Brasília, do Rio de Janeiro. Há uma pluralidade grande, que eu acho que esse é o grande diferencial desse livro. Eu, há muitos anos, não via. O Fábio estava me falando aqui sobre o Reconstrução, que talvez seja um livro que também tem essa proposta, mas há muitos anos eu não vi um livro com tamanha pluralidade. Nós temos aqui uma pergunta do conselheiro Haroldo Silva, daqui do Corecon São Paulo, dirigida ao professor Fábio. Parabéns, você deixou claro que as reservas internacionais são importantes, concordo. Faz tempo que não se ouve falar em déficits gêmeos, tampouco em crise cambial. As reservas internacionais, a despeito do baixo retorno financeiro delas, são uma espécie de seguro importante. Contudo, pergunto, hoje temos um baixo nível de investimentos? Essa é afirmativa. Parte dessas reservas não poderiam ser usadas para investimentos, por exemplo, em transição para uma economia de baixo carbono ou outro uso nobre? Passo a palavra ao professor Fábio. Boa noite a todos, parabéns pelo livro. Boa noite ao presidente Pedro Afonso. Eu estava aqui, subi o elevador com a Rafaela, que é médica, e estava perguntando para ela se ela conseguiu ter compreensão da importância que é desse tema, né? Ela falou que um pouco ela conseguiu, fez um esforço ali grande. Mas como a cabeça pensa onde os pés pisam, né? Eu acho que essa é uma frase do Frei Beto. Eu sou aqui da freguesia do Ó, bairro vizinho da Brasilândia, onde, doutora, lá foi, durante muito tempo, durante a pandemia, o bairro onde mais teve número de mortes por conta da Covid. São 300 mil habitantes só no bairro da Brasilândia, que é um bairro maior do que, por exemplo, do tamanho de uma cidade de Jundiaí, aqui em São Paulo. E lá as políticas públicas não chegam. E a gente sabe o quanto é importante a política fiscal para que a política pública, de fato, chegue, né? Às vezes a gente vê, como o professor falou, da importância do crescimento econômico, mas se a gente tiver crescimento econômico e não tiver desenvolvimento econômico, não adianta nada. Nós já crescemos muitas vezes, tivemos crescimento do PIB e não desenvolvemos. Lá no bairro da Brasilândia, 29% das moradias são em favelas. 45% daqueles que têm algum tipo de trabalho estão na economia informal ou são motoboys. Então, como é que a gente pode, no meu entendimento, ter uma retomada do desenvolvimento com esse engessamento dessa política de teto de gastos? Na minha cabeça, na minha visão, onde eu vivo, não vai ter uma política de moradia, não vai ter uma política de trabalho. Lá se vive 20 anos menos do que alguém que vive aqui na Higienópolis, porque não tem segurança pública. E a mesma prefeitura, é o mesmo imposto. Então, com essa política de teto de gastos, não vai ter, no nosso entendimento, retomada do desenvolvimento econômico. Então, uma pergunta que eu gostaria de fazer a vocês é se vocês acham que é possível ter retomada do desenvolvimento econômico com redução da desigualdade com esse teto de gastos. E a segunda coisa, eu sou bancário e sindicalista bancário, e a gente luta muito pela democratização do sistema financeiro. E a gente vê o caput aí do artigo 9.2 da Constituição, que diz que o objetivo do sistema financeiro nacional é promover o desenvolvimento equilibrado do país. E a gente vê que não tem desenvolvimento equilibrado. Então, também, uma outra questão, que é essa questão da autonomia do Banco Central, né, onde a gente tem aí a perseguição, né, como meta da inflação. Não deveria ter uma meta de emprego, uma meta de renda, porque você controlar a inflação e gerar desemprego e gerar desigualdade não adianta. Ou seja, para a gente, desenvolvimento econômico tem que ter as pessoas em primeiro lugar e não o mercado. É essa a minha pergunta, se com esse Banco Central e com essa política de teto é possível retomar o desenvolvimento. Você falou aí na questão do teto, né? Isso aí, eu acho que deve ter algum tipo de teto, mas eu colocaria mais em despesas correntes, certo? Salário, coisas desse tipo. E o que crescesse extrateto devia ser voltado para investimento, certo? Que aí você pode fazer investimento, inclusive nessa questão que você mencionou aí da Vila Brasilândia, né? Não é isso? Agora, quanto a isso, eu tenho uma ideia específica que eu venho defendendo. Você tem que entender que essa coisa aí
Se não envolver governo municipal, não tem solução não, sabe? E aí, mas existe um programa do governo que chama Programa da Saúde da Família. Você deve conhecer, que eles visitam as famílias, sabe? Eu tenho defendido que o governo tem que entrar nas favelas, certo? Nesses bairros mais pobres, para saber o que está rolando lá. E, no caso do Programa de Saúde da Família, ele deveria ter uma professora, certo? E passaria a chamar Programa da Saúde e da Educação da Família, para examinar, por exemplo, como é que estão as crianças de 0 a 3 anos, que é aí que a cabeça se desenvolve, certo? Inclusive, aconselhando as mães, certo? A dar brinquedos, conversar com as crianças para elas desenvolverem a cabeça, certo? Se não fizer isso, não tem solução. E quem que essa ideia é minha? Não, é de um prêmio Nobel de Economia, o Heckman, sabe? Você tem que fazer esse tipo de visita. E, então, você tem que fazer isso. Tem também, a população está ficando cada vez mais idosa. Então, nesses lugares mais pobres, o idoso sofre uma desgraça, sabe? Porque, para começar, o que eles ganham aí de aposentadoria do INSS, que muitas vezes está próximo do mínimo, às vezes não dá para comprar remédio, entendeu? Então, você tem que entrar lá, ver como é que está e realmente tentar colocar dinheiro lá. Isso aí é chamado de investimento, certo? Então, sairia dessa ideia minha de você controlar suas despesas correntes e o que subir de aumento aí pelo crescimento econômico, você colocar investimentos, inclusive dentro da minha linha lá que fala em inclusão social, chegar nesse nível. Mas se não chegar lá embaixo, esses cadastros, por exemplo, aí estão todos desatualizados. Tem muita gente que recebe sem merecer, certo? E tem gente que fica fora. Tem que cuidar da coisa ali no chão, no chão de fábrica, o chão da favela. Certo? Se não entrar lá, não vai ficar sabendo. Miziara. Eu fui aluno da FEA, me formei em 86, quando o senhor era diretor. Professor, minha pergunta é simples. O quadro que o senhor contou do Brasil deixou quase em depressão aqui, né? É para deprimir mesmo, isso. Agora, nós já tivemos outros períodos, que o senhor me mencionou, dos anos 70, em que crescemos 8% ao ano, né? E pode ser que eu me engane, mas eu acho que a transição de uma época sem crescimento para uma com crescimento lá atrás foi relativamente rápida. Então, a minha pergunta é simples. Nesse quadro que nós estamos hoje, né, tem saídas para reconverter, para, de alguma maneira, promover um crescimento rápido, ou a gente tem alguma coisa assim, vamos dizer assim, que vai nos condenar durante muitos anos, que não dá para ser reconvertido? Ou é uma mudança de chave e nós conseguimos ir para frente? Há uma questão fundamental aí, que nesse período aí, que cresceu muito, você estava, assim, usando muito a industrialização, a substituição de importações, né? Outra coisa que estava acontecendo na época, que você contava com a mão de obra de baixa produtividade, que vinha para as cidades, inclusive tinha feito aquele Estatuto do Campo, Estatuto da Terra, né, que expulsou muitos trabalhadores, tinham que ser registrados e tudo. Então, eu vou dar o exemplo do presidente Lula, não ele chegou aqui como criança ainda, mas vinha esses nordestinos todos, e aí, inclusive no chamado Pau de Arara, e chegava aqui, fazia um cursozinho, ou você ia para uma linha de montagem. A linha de montagem das indústrias até a vantagem que ele é dividido em tarefas, a pessoa não precisa ter muito educação. Não tem gente que diz que você tem que educar o povo para aumentar a produtividade. É só ter emprego desse tipo, que você tem que, inclusive, absorver gente não qualificada. Certo? Agora, você fez isso e a indústria aí calhou. Certo? A indústria nossa está completamente parada, tem decadência. Né? Você precisa escolher aí um outro modelo. Eu acho que você tinha que pegar essas indústrias e ver o que você pode fazer para elas exportarem mais, que nem fez a China. Né? E tem que também fazer uma outra política. Aí a miséria cresceu tanto aí nessas últimas décadas que tem que fazer aquele tipo de ação que eu me referi para ele. Você tem que chegar lá embaixo, pegar organizações sociais, se entender com as prefeituras, refazer cadastro, entrar dentro das favelas, dentro das regiões mais pobres. Eu tenho ideia também que eu sugeri um candidato a prefeito, ele falou, isso aí vai dar muito trabalho, sabe? Que era você pegar as favelas e reurbanizá-la com a colaboração da própria população, sabe? Você vê que, em geral, elas têm aquelas casas de tijolo aparente, aquilo você podia fazer caiação, pintura, melhoraria muito o aspecto. Aí a Sabesp faria a questão de rede de água, esgoto e tudo. E já fizeram aí numa coisa, vira totalmente a autoestima da população, cresce muito.
E você ensinaria aí aos jovens a ser pedreiro, pintor, encanador, eletricista. Né? A minha experiência, eu sempre estou chamando essa gente para trabalhar em casa. Como é que eles aprendem? Uns com os outros. Entendeu? Não é em Senai, nem SESI, nem nada. Uns com os outros. Então, se você dinamizar isso aí, os caras vão ter também ser preparado. Tem muita coisa para fazer, certo? Está difícil é alguém... não tem planejamento no Brasil, fica a coisa solta, o cara só com medida populista, dá mais 200 pratas por mês. Tudo. Isso aí não funciona. É um alívio, mas não funciona bem, não. Sabe? Você tem que chegar à raiz dos problemas. E eu acho que tem gente aí fazendo até experiência de empreendedorismo em favela, para ver se o pessoal consome o que o pessoal lá de dentro produz. Entendeu? É uma coisa muito importante. Viver uns com os outros. Tem lugar aí que criaram a própria moeda, né? E funciona. Mas tem que estender isso numa escala muito grande. Eu não sou especialista nisso, mas pelo que eu tenho ouvido aí, tem coisas que podem ser feitas, certo? Mas tem que pegar esse pessoal que chega lá embaixo, certo? Aqui é tudo muito superficial, eles querem resolver tudo com dinheiro. Né? Bem, primeiro agradeço a questão do Haroldo e, assim, de uma forma imediata, né? Embora o Haroldo tenha sugerido utilidades nobres para uso das reservas, né? Dada a carestia em que o Brasil se encontra, por exemplo, de investimentos, eu, talvez por ser mineiro, né? Prefiro e sugiro que não usemos as reservas para, por exemplo, financiar investimento. A razão é, mais uma vez, a imprevisibilidade do câmbio. Só para dar um exemplo, que é um exemplo de hoje, nós saímos de 3 meses atrás de uma taxa de câmbio de 4,50 e a gente está numa taxa de câmbio de 5,30. Se a gente fosse para a pandemia, mas a pandemia é um choque muito grande, então ela é muito atípica, mas nós saímos de 4,9 de câmbio em dezembro de 2019 para 6. Se a gente não tivesse reserva, ia para 10. E em 10, a inflação teria chegado, talvez, a 20%. Tá? Todas as inflações que ultrapassaram 2 dígitos no Brasil nos últimos 27 anos do Plano Real foram decorrentes de câmbio. Tá? Então, abrir mão desse ativo, ainda que nós tenhamos uma necessidade de construir ativo imobilizado público alastradamente nesse país, preferiria que nós utilizássemos outras fontes de recurso, citarei essas fontes daqui a pouco. Mas, para não dizer que não falei de flores usando as reservas internacionais, eu deixo 2 sugestões. A primeira é não usar o ativo reserva, mas usar o recebível do ativo reserva. Por exemplo, os juros que a gente ganha aplicando em títulos públicos, sobretudo dos Estados Unidos. Isso é um ganho realizado, passar isso para o Tesouro Nacional e daí o Tesouro usar para fazer investimento público. Hoje, a destinação dada pela 13.920, a lei que regula as transferências entre Banco Central e Tesouro Nacional, é que exclusivamente esse ganho só deve ser utilizado para recomprar dívida pública em mercado. Então, quando o Tesouro recebe do Banco Central ganho nesse sentido, ele compra a dívida pública em mercado, isso aumenta a liquidez na economia e o Banco Central emite compromissada dívida pública para tirar essa liquidez. Recompra a dívida e cria a dívida. Não serve para nada, resultado nulo em termos de estoque de dívida. Então, para mim, não se deve usar ganho de reserva para a finalidade que hoje se coloca, mas a gente poderia utilizar para criar ativos imobilizados públicos, né? Em parceria público-privada que seja, né? Mas deveríamos usar para esse fim. Além disso, a gente poderia também usar a reserva internacional transformando-a em outro ativo líquido, por exemplo, para financiar exportáveis brasileiros, para financiar IDP brasileiro no exterior, né? Então, tudo isso daqui seria a gente transformar ativo numa reserva ainda financeira, porque assim ela é mais líquida e a gente consegue usar de uma forma mais rápida se precisar. Bem, se o cobertor é curto, né, quais seriam as outras fontes de recurso para daí sim contemplar a preocupação do Haroldo em termos de investimento nesse país? Há pelo menos 4 sugestões, claro, elas necessitarão, tá, de reforma no teto de gastos. A primeira fonte é
a gente tem que desvincular os fundos que estão contingenciados e estão hoje em superávit financeiro na conta única do Tesouro, não para recomprar dívida pública em mercado, porque recompra de dívida pública em mercado, eu repito, vai se tornar dívida pública no passivo do Banco Central. Então, o efeito é nulo. Tá? Mas a gente deveria usar o recurso desses fundos, hoje alguma coisa em torno de 150 bilhões, para fazer investimento. Tá? Segundo, o BNDES, né? Financiar investimento, inclusive público. Terceiro, a dívida de longo prazo. A gente poderia emitir dívida de longo prazo para arrecadar recursos para fazer investimento público. Tá? Não vejo problema nenhum aí. A gente está tomando um passivo e construindo ativo, então não está construindo uma fonte de pagamento em médio e longo prazo. E, por fim, a gente poderia utilizar fundos do pré-sal, fundos de desestatização, fundos de desinvestimento para construir ativo público necessário nesse país. Então, vem de um patrimônio público, ao invés de usar isso para meramente recomprar dívida em mercado, como a lei hoje manda, a gente precisava usar para construir, por exemplo, saneamento básico, estrada, porto, transformar em ativo que seja um ativo útil para o crescimento desse país. Eu creio que mais importante do que discutir a quantidade do crescimento é discutir a qualidade do crescimento. O que o Fábio acabou de falar aqui, por exemplo, saneamento básico. Né? É inadmissível que no século XXI esse país tenha 1/3 das residências sem saneamento básico. Inadmissível. Né? E isso é qualidade. E isso é questão pública, e isso é questão de saúde pública, isso é questão ambiental. Por isso eu volto aqui para a minha colocação, que a variável ambiental é estratégica para o crescimento econômico, para o desenvolvimento. E vou tomar uma outra frase, que não é minha, está entre aspas aqui, está na carta dos 12 ex-ministros da Fazenda e ex-presidentes do BC, que é o seguinte, abre aspas, sem sustentabilidade ambiental não há sucesso econômico e social, fecha aspas. Olha como é forte isso. Né? E, nesse contexto, a sustentabilidade é central, Fábio, para pensarmos um novo país, pensarmos uma nova economia. E aí volto outra vez para bater num assunto que nós precisamos enfatizar, que é olhar para a Amazônia, olhar para a potencialidade que nós temos. E concordar muito com uma frase do Jorge Caldeira, que eu gosto muito, ele diz o seguinte, plantar árvores no país inteiro tinha que ser de interesse nacional. E plantar árvores é o maior gerador de empregos e mais barato que existe, além de fazer um bem danado para todo mundo. Uma coisa simples, chega a ser até pueril, mas de um impacto incomensurável para a qualidade de vida, para a qualidade de todo mundo. Nós estamos falando de sustentabilidade da vida, nós estamos falando de qualidade de vida, não é só de economia, não é só de... Nós estamos falando de vida. E aí a variável ambiental volta com essa força para a gente entender que dá para caminhar por aí, fazendo sustentabilidade, procurando desenvolvimento sustentável, incorporando a variável ambiental para isso. Marcos, assim, o tema que você traz para mim, é o da crista da onda. Tá? Mais uma vez eu reitero, muito mais do que do mero debate acadêmico, é para a nossa sobrevivência. E mesmo se a gente olhasse de um ponto de vista estritamente economicista, e quando a gente olha para o Brasil, né, nós teremos mais um fator depressivo, como o colega agora há pouco falou, que é o seguinte, o paradigma de produção verde é o próximo paradigma gerador, é o paradigma gerador de valor no mundo hoje. Todo mundo corre para tentar desenvolver tecnologia verde. Outro tempo, há 30 anos atrás, talvez 40, foi o paradigma telemático informacional. Se a gente volta há 100 anos atrás, era um paradigma mais metal mecânico. Depois ordenaram elétrons, virou uma coisa mais eletrônica. Maravilha, hoje é o paradigma verde. Isso já era, digamos, um ensaio. Com a covarde invasão russa contra a Ucrânia, virou imperativo. E o Brasil tem, vou usar um termo de um amigão meu, André Roncalli, ele tem
uma biblioteca de possibilidades de inovação e de criação de valor nesta seara do paradigma verde, e a gente simplesmente está colocando gado em cima. Eu vou responder a sua pergunta, né? Bom, você apontou, né, nominalmente os problemas sociais, as contradições sociais brasileiras que são evidentes. O meu capítulo versa sobre macroeconomia, e eu acho que a sua pergunta até foi no sentido de realmente tentar compreender se é possível, se é viável resolver as inúmeras contradições sociais que o Brasil possui em um arcabouço macroeconômico que é o que eu defendo, organizado por regras. Vou começar com a pergunta relacionada a regras fiscais, ao teto de gastos. Bom, a primeira discussão, né, teórica que já perdura talvez há mais de 2 séculos, né, é se o Estado tem ou não tem restrições orçamentárias. Então, eu sou da parte dos economistas que acredito que há restrições orçamentárias. Então, não é porque a organização Estado ela é caracterizada por 2 poderes de monopólio, né, que os demais entes da sociedade não têm. O primeiro poder de monopólio é o poder de monopólio de definir a sua renda a priori, de forma impositiva. Por isso que se chama imposto. E o segundo poder de monopólio que o Estado tem é de emitir a unidade de conta pelas quais as relações comerciais numa sociedade capitalista são desenvolvidas, são realizadas. Então, o Estado define a sua renda de forma impositiva e ainda pode, em alguns casos, emitir moeda, emitir meio de circulação para poder liquidar isso. Eu sou da parte dos economistas que acham que há restrição orçamentária. Há economistas que acham que não, né, que como o Estado ele é capaz de se financiar via emissão monetária, ele não tem restrições. Agora, isso trouxe, na minha opinião, problemas macroeconômicos crônicos. No Brasil, historicamente, isso aconteceu e hoje acontece em vários países da América Latina. Então, é preciso criar uma forma de se conciliar as inúmeras contradições sociais que existem no país e que deveriam ser objetivo de política pública com a restrição orçamentária do Estado, né? Esse teto que está aí é compatível com isso? Olha, toda regra fiscal tem custo. Toda regra fiscal tem custo. O ideal seria que nós não precisássemos dela, né? O Alesina tem. O Alesina é um economista muito brilhante, faleceu em 2020, era professor de Harvard, Alberto Alesina. E ele tem um livro muito interessante que se chama Austerity, né? Que é a austeridade. E ele diz o seguinte, ele começa o livro dizendo que se os governos fizessem a política fiscal sempre certa, regras fiscais seriam desnecessárias. O problema é que os governos não fazem a coisa certa. E o que eles fazem? E o Brasil é muito refém disso, e é por isso que eu defendo regras. A nossa política fiscal, né, ela tem um vício de origem, que ela é um pecado original, ela é extremamente procíclica. De forma que, quando a economia cresce, as receitas crescem acima da economia, elas crescem acima do PIB, e as despesas crescem, de forma geral. Crescem as despesas obrigatórias, crescem as despesas discricionárias, os investimentos, crescem as despesas com amparo social. Então, quando a economia está crescendo, né, esses problemas sociais eles ficam menos aparentes, né, porque a política social passa a caber no orçamento. Quando a fase do ciclo se inverte e a economia cai, via de regra, as receitas caem abaixo do PIB e as despesas obrigatórias, né, aquelas despesas que são necessárias para o Estado funcionar, despesa com previdência, despesa com funcionalismo público, etc., elas continuam crescendo. E aí há um estrangulamento de caixa
nas chamadas discricionárias, nos investimentos públicos, em algumas transferências sociais, em algumas políticas sociais, e que na fase recessiva do ciclo, elas tornam o sofrimento humano da recessão muito mais aguda, porque você já tem uma recessão elevando desemprego e você tem um estrangulamento financeiro do Estado naquele ponto. Então, o que eu defendo no capítulo como regra fiscal é uma regra fiscal que venha corrigir isso, que no momento ascendente do ciclo, despesas obrigatórias cresçam abaixo do PIB ou cresçam a um ritmo menor, abrindo espaço fiscal para que o governo acumule gordura, para que no momento da inversão cíclica o governo possa, enfim, ampliar certas rubricas de despesa, porque aqui nós temos que ter muito cuidado. Não dá para também aumentar as rubricas de despesa da forma como nós temos visto, né? Porque aí vira orçamento secreto, aí vira emenda de relator, aí vira privilégio para alguns grupos, né? Alguns apadrinhados. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a captura, porque há dinheiro no Brasil, né? O orçamento do Brasil chegando próximo a 2 trilhões e tudo, e, no entanto, o dinheiro não chega na ponta. E aí há uma outra discussão, que é a discussão um pouco mais microeconômica, né? Que os microeconomistas fazem melhor do que nós, macroeconomistas, que é uma discussão a respeito de captura realmente do orçamento, né? Por grupos privilegiados, né? O mau uso, a inversão de prioridades, tal, isso tudo está muito cristalizado no orçamento brasileiro. Só que eu acho que o fato desse dinheiro não chegar na ponta, né, e de haver captura, nós temos um problema aí, né? Há captura, então logo o dinheiro não chega na ponta social, ok? Mas isso não pode ser motivo para nós desrespeitarmos as restrições orçamentárias do Estado, né, porque as consequências sociais são muito piores. A sua segunda pergunta é a respeito do regime de metas de inflação, né, se o Banco Central deveria perseguir metas de emprego, né. Basicamente, o que você está olhando é o que a literatura chama de duplo mandato. De certa forma, isso está inclusive na lei de autonomia do Banco Central, né, o Banco Central deve olhar para desvios da inflação da meta, mas também deve olhar para ciclos do produto. Há uma discussão na literatura se o Banco Central tem condições de fazer isso ou não tem, né? O Blanchard tem um paper, acho que de 2005, que chama isso de divina coincidência. Olhando Olivier Blanchard, né, um economista importante, um macroeconomista importante, ele está olhando aí, isso vai depender muito do formato da curva de Phillips. Eu sei, isso é técnico aqui, mas eu vou tentar simplificar. Né? A curva de Phillips é a relação da oferta na economia. Né? Então, ela pode assumir vários formatos a depender de como as firmas fixam preços. Então, se você tem uma curva de Phillips com um formato mais backward-looking, as firmas vão carregar preços do passado para o presente e, portanto, a política monetária ela tem, a curto prazo, condições de buscar metas de emprego não anunciadas, nisso eu não acredito muito. Agora, se a curva de Phillips ela tem um formato mais forward-looking, se o Banco Central olha para frente, se as firmas olham para frente, o Banco Central perde um pouco essa capacidade, então, porque as pessoas estão formando expectativas com relação ao futuro. Então, basicamente, é o seguinte, deve perseguir metas de emprego. Eu estou muito preocupado hoje, eu escrevi um artigo recentemente no Valor, outro no Estadão, discutindo um pouco sobre isso. Eu acho que os bancos centrais eles estão assumindo muitas responsabilidades e eles têm poucos instrumentos. Então, hoje, os bancos centrais eles estão dotados, eles são responsáveis por desvios da inflação da meta, por suavizar ciclos do produto, pelo preço de ativos no mercado financeiro, depois da crise de 2008, e pela política fiscal. Eles estão olhando para a dívida pública também, por gerenciar a dívida fiscal. E eles têm como instrumento, simplesmente, os instrumentos não contracionistas, as notas, os comunicados, os forward guidance, esse tipo de coisa, e a taxa de juros de curto prazo. Então, eu não sei se cabe ao Banco Central buscar metas de emprego, porque me parece que ele não tem recurso para isso, e me parece que há um conjunto de políticas mais adequadas para buscar reduzir os níveis, né, estratosféricos de desemprego que o Brasil apresenta já há quase uma década. Então, essa é a minha opinião a respeito disso.
Nós, esta noite, tivemos aí tantas e tantas contribuições a partir desse brilhante livro, coordenado pelo professor Benito e também composto por vários outros economistas, colegas nossos. E eu queria, então, só pedir que cada um, começando com o professor Fábio, fizesse as suas considerações finais para que a gente pudesse encerrar. Vamos deixar este vídeo na TV, no nosso canal no YouTube, TV Economista, para que seja bastante aproveitado por professores, economistas, bacharéis em economia e alunos também. Passo a palavra ao professor Fábio. Eu, basicamente, gostaria de agradecer. Eu agradeço inicialmente e reiteradamente ao Benito, que, ao ser, né, o grande carregador do piano da retomada do desenvolvimento, permitiu que a gente, essa noite, estivesse aqui conversando. E também agradeço muito ao presidente pelo espaço, tá, e pela organização desse evento, claro, junto com toda a equipe do Corecon São Paulo. E convido todo mundo que nos assistiu, que vai nos assistir na eternidade da internet, que acesse o Retomada do Desenvolvimento. É um excelente documento para se fazer o debate do Brasil do amanhã. Como o Benito ressaltou, são 27 autores de diferentes formações, diferentes origens, de diferentes regiões brasileiras, e que cada um depositou nesse documento uma determinada opinião, muito longe, Benito também disse isso e reitero, de ser um clube de mesmo pensamento. Então, desejo a todos e todas uma excelente noite, uma excelente eleição, logo mais está aí, tá? Daqui a 48 horas, um pouco mais do que isso, e muito obrigado pela atenção de vocês. Primeiro, obrigado. E, mais uma vez, Benito, parabéns pela coordenação do livro. O livro, volto a falar, ele entra num momento fundamental, né? E, para encerrar aqui, um último comentário que, para mim, é muito caro. Nos últimos 30 anos não, de Itamar a Dilma, 30 anos de política ambiental nós construímos, e o Brasil foi protagonista ambiental no mundo. Os últimos 4 anos destruíram isso. E é hora de reconstruir. Tomando aqui a palavra final do Fábio, nós estamos chegando aí num processo decisivo e é reconstrução à vista. É só isso que eu tinha para dizer. Agradeço mais uma vez, Benito, e parabéns pelo livro e pela expectativa que o livro traz para o debate atual. Eu quero agradecer muito essa minha última fala ao Corecon São Paulo, presidente Pedro Afonso, por ter nos presenteado com esse excelente espaço, por ter nos presenteado com essa gravação que vai permitir que esse debate se eternize na internet, como bem salientado pelo meu amigo Fábio Terra. Eu quero agradecer, né, a todos os 27 autores desse livro, das mais variadas regiões do Brasil. Esse livro foi, para mim, um motivo de uma satisfação muito grande, por mais que seja trabalhoso, né, você tem que esperar autores, alguns... Os daqui não, os daqui me mandaram rápido. Aliás, coincidentemente, né, o Roberto mandou rápido, o Fábio mandou rápido, o Marcos aqui mandou brilhantemente rápido. Alguns demoraram um pouco mais, outros um pouco menos, de forma que nós chegamos aqui em tempo hábil, com uma obra que pudesse subsidiar o debate público brasileiro, que, insisto, tem se tornado cada ano mais empobrecido. Os problemas reais do Brasil precisam ser enfrentados e nós não podemos enfrentar de forma séria, de forma correta, com um debate tão esvaziado de ideias. Eu preciso agradecer à Fundação Astrogildo Pereira, que edita a obra, né? Então, agradecer a todo o conselho, ao superintendente, ao Caetano, que editou a obra, que viabilizou a minha vinda a São Paulo para que eu pudesse participar desse lançamento. Foram 3 lançamentos, então houve o lançamento dia 5 de setembro em Uberlândia, começou lá, agora em Brasília, dia 15, e hoje aqui em São Paulo. Então, optamos por esses 3 lugares, São Paulo e Brasília, por serem os lugares onde temos a maior concentração de autores.
né, não por outro motivo. Então, agradecer muito à FAP também. E, enfim, né, o livro está disponível na internet gratuitamente a quem quiser compreender melhor as ideias dos autores. As pessoas aqui não necessariamente concordam, mas se respeitam, então isso é importante ser dito. Então, há economistas das mais variáveis, das mais variadas formações teóricas, e, enfim, todos se respeitam. E foi, para mim, um motivo de muita satisfação chegar aqui em setembro com essa obra pronta. Um abraço a todos e uma boa noite. O presidente retorna a palavra. Muito obrigado. Hoje nós tivemos aqui uma maioria absoluta de mineiros, né? Não é isso, Marcos? Eu e o Marcos estamos em desvantagem aqui. De vez em quando nós formamos uma bancada corintiana aqui, né? Mas hoje não foi possível. Mas não tem problema, vocês foram muito bons, a gente gostou muito de vocês. E está sempre aberto aqui o Corecon São Paulo para isso, tanto para questões de tão grande relevância como é a retomada do desenvolvimento, que vocês abordaram só pela amostra do que vocês deram com muito boa qualidade, certamente vai ser positivo para os economistas e para a sociedade brasileira, como também para outras obras. Então, esse é o objetivo do Corecon São Paulo, é mostrar aquilo que é favorável para a vida das pessoas e também para a economia, para tudo aquilo que é a nossa responsabilidade social. Não nos esqueçamos que lá a Lei 1411, que regulamentou a nossa profissão, e o Decreto 31794, de 1952, dizia que, entre outras atividades, a nossa profissão, os economistas, deveriam participar de tudo aquilo que aumenta a renda e a riqueza da população com distribuição de renda, porque sem isso a gente vai cada vez mais piorar a própria economia e também a vida do país. Então, quero agradecer a todos, agradeço aos que estiveram aqui com a gente e agradeço também aos que assistiram pela internet e aqueles que vão assistir. Eu não sou tão otimista como o professor Fábio, a eternidade, para mim, vai durar um pouco menos, mas, de qualquer forma, com certeza, por muito tempo nós vamos ter esse filme lá. Agradeço a todos. Muito obrigado.